Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal Testemunha de Jeová, Alegrias e Desafios. É uma satisfação poder ter esse contato com todos. Vídeo 136 do canal, com um tema bem sugestivo, bem interessante. Nós já falamos diversas vezes sobre desassociação, dissociação. Existe na playlist deste canal vários vídeos com temas relacionados a essa situação que envolve as testemunhas de Jeová. Bem, muito já foi dito. Textos bíblicos, argumentos. Então, assim, eu não vou entrar muito na questão da desassociação e dissociação, porque isso, se é aceitável, se você concorda, se você não concorda, se eu discordo, enfim. Já foi dito nesses vídeos. Eu sugiro que, por favor, se vocês têm alguma dúvida, possa recorrer nesse canal, especial na playlist, aqui nesse canal do YouTube, tem vários temas relacionados. Mas quando a pessoa é readmitida, ou seja, quando a pessoa passa pelo processo aí da desassociação e dissociação, aí a pessoa muda de proceder, aí a pessoa retoma a sua consciência de fé, de fidelidade a Jeová, uma consciência de um novo caminho, querendo então reajustar sua posição diante de Jeová. Aí ela é readmitida, mas existem algumas restrições. Alguns têm dúvidas relacionadas a isso, porque essas restrições a algumas pessoas que então são readmitidas. Nós vamos, a princípio, lembrar que essa questão é uma dúvida existente, Existem pessoas que têm dúvidas relacionadas a isso. Em especial aqui, eu vou ler um comentário que pode nos ajudar a pensar um pouco sobre isso. É o do Lucas Dutra. Ele diz assim: Olá, irmão Ronaldo, tudo bem? Gostaria que o irmão explicasse em um vídeo, se possível, o motivo de uma pessoa recém-admitida ser proibida de dar comentários e ter privilégios especiais na congregação. Obrigado, Lucas Dutra, pela sugestão do vídeo, e é muito importante porque pouco se comenta sobre isso, Então, muitas testemunhas de Jeová permanecem na sua dúvida e outros têm críticas relacionadas a isso, sobre restrições, sobre o comportamento de aceitação quando a pessoa é readmitida. Então, é um vídeo bem interessante a ser conversado. Eu vou procurar tentar passar a minha visão, na minha experiência dentro da organização, mas eu preciso passar a visão de Jeová e as orientações do corpo governante, aqueles que tomam a frente na religião Testemunha de Jeová, no que diz respeito a alguns procedimentos. Olha, a princípio eu preciso ser sincero com o meu ouvinte aqui desse canal. Como muitos sabem, eu procuro realmente trazer o que é real. Não adianta eu tentar aqui mascarar uma verdade. E eu tenho acompanhado isso e posso dizer com toda a garantia que existem muitos críticos de plantão. Olha, esses dificilmente serão suavizados, no que diz respeito a argumentos, porque eles têm uma mente trancada. São pessoas fechadas na sua mente porque têm ódio do grupo religioso Testemunha de Jeová. Então é difícil. Isso aí é só com ele, com essas pessoas e com Jeová. A liberdade da sua mente se soltar depende deles com Jeová. Eu quero passar aqui para o bom ouvinte, aquele que tem uma mente aberta, quer entender como funciona e por que funciona assim. Então vamos lá. Eu tenho que reconhecer isso e digo que muitos críticos, muitas pessoas assim que têm críticas de dúvidas, e muitos que não veem com bons olhos algumas restrições, muito tem a ver com o mau comportamento daqueles que tomam a frente nas congregações. Sim, alguns anciãos, eu tenho que reconhecer isso, alguns anciãos, infelizmente, não são submissos aos que tomam a dianteira. Alguns anciãos, por algum motivo,
talvez daquela pessoa, por querer se achar um Deus dentro da congregação, querer dominar o rebanho de Deus, querer se comportar de um modo inapropriado, eles não estão dispostos a levarem a sério as orientações do corpo governante. Existe. Tentar negar isso é ser ingênuo demais, é tentar não passar a verdade ao ouvinte. Existem muitos anciãos, muitos superintendentes que infelizmente não são submissos aos que tomam a dianteira. Sim, alguns veem de forma negativa ou crítica as restrições aplicadas aos readmitidos, porque alguns anciãos, infelizmente, não dão um bom exemplo para o rebanho. E aí passa uma má impressão. Então eu gostaria de, nesse vídeo, falar sobre essas restrições, mas também ser um pouquinho mais amplo no que diz respeito a mostrar como deve ser o comportamento de toda a testemunha de Jeová concernente àqueles que são readmitidos. E aí nós precisamos fazer um breve resumo, embora eu já disse, né? Tem vários vídeos aí no canal falando sobre desassociação e dissociação. Não adianta alguém colocar uma crítica aqui. Ah, mas eu não concordo, eu discordo, eu não vejo na Bíblia, eu não tenho texto bíblico. Tem. Está ali, está tudo escrito, o de mente aberta vai entender. É bíblico a desassociação, a pessoa decidir sair. Agora, existe um comportamento que é preciso recordar. Então eu gostaria de ler a princípio o que diz aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Diz assim: o fato é que se relata entre vocês imoralidade sexual, imoralidade que não se encontra nem entre as nações. Um homem está vivendo com a esposa de seu pai, e vocês se orgulham disso? Não deviam, na verdade, estar de luto para que o homem que cometeu esse ato fosse tirado do seu meio? Embora eu esteja ausente em corpo, estou presente em espírito, e já julguei o homem que fez isso, como se eu estivesse aí com vocês. Quando estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, sabendo que estou com vocês em espírito, com o poder do nosso Senhor Jesus, entreguem esse homem a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então vamos lá. Existia um homem que estava ali num comportamento inapropriado dentro da congregação, e o apóstolo ele mencionou, e estava querendo corrigir, não é somente aos demais todos da congregação não, em especial aqueles que estavam na dianteira, os anciãos ali da congregação, porque estavam fazendo vista grossa. Olha só, o comportamento da congregação deveria ser de luto. Como alguém fica de luto, rindo para a pessoa, está alegre? Não! Deveria se comportar de tal forma que esse homem notasse que seu comportamento não era bem visto. Mas vocês notaram qual era o objetivo inicial? Para que a pessoa pudesse ser salva. Sempre foi esse o objetivo. A pessoa deveria cair em si, a perceber, se aperceber de seu erro, da meia volta, mudar de proceder. E o comportamento da congregação em relação a esse homem deveria ser claro, deveria tirar esse homem do meio da congregação. E aí, quem sabe, ele acordasse. Quem sabe ele poderia se salvar. O objetivo era importante, nobre. Jeová queria que essa pessoa salvasse a sua alma. Mas aí, existem, como eu já falei, vários vídeos, e aí traz os argumentos fundamentais ali, baseados na Bíblia, de que não deveriam ter contato, deveriam se manter longe desse homem, para que ele notasse, aquele que é expulso da congregação, deveria sentir realmente que os seus irmãos não aceitam tal comportamento, nem mesmo comendo com tal homem, disse um relato, Só que acontece assim, tá bom, aí alguns param de falar, alguns se afastam dessa pessoa, afasta aí essa pessoa do meio da congregação conforme realmente é a orientação bíblica, só que essa pessoa muda.
essa pessoa se corrigiu, essa pessoa caiu em si, porque na verdade a maioria foi favorável à instrução de Jeová ali descrita pelo apóstolo Jesus Cristo, né, no comando da congregação. A maioria entendeu bem isso. E olha só o resultado disso. Vamos ver agora, 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7 ao 9. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo bondosamente e consolá-lo, para que ele não seja vencido pela excessiva tristeza. Eu os exorto, portanto, a reafirmar o seu amor por ele, pois é também por isso que lhe escrevi, para ver, note, para ver se vocês dariam provas de que são obedientes em todas as coisas. Rapaz, como esse texto é interessante, porque a pessoa mudou de proceder, a pessoa corrigiu o seu modo de vida e agora ele precisa o quê? Ser acolhido. Ele não precisa mais de censura. O comportamento apropriado da maioria fez com que essa pessoa mudasse de proceder. E qual era o objetivo? Que ele pudesse ser resgatado para a salvação. Agora que ele então não precisa de censura, foi novamente acolhido na congregação, os demais deveriam provar, na verdade, reafirmar o seu amor por esse homem, por essa pessoa. Reafirmar, sim, porque nunca acabou. Essa pessoa novamente seria acolhida no seio da congregação. Que bom, né? E os anciãos, evidentemente, desde o lado passado, deveriam dar o pontapé inicial, deveria mostrar para a congregação que essa pessoa é muito bem-vinda. Que interessante observar, porque assim, uma vez que acabou, aparentemente não há nada mais contra essa pessoa. Reafirmar o amor, consolar, deixar essa pessoa não cair na sua excessiva tristeza, era o papel da congregação, não mais da pessoa. A pessoa não deveria ficar correndo de um ao outro, voltei, estou aqui de volta. Não, é a congregação que agora tinha uma incumbência. Olha, na verdade o apóstolo diz que agora foi escrito para ver se esses irmãos dariam prova de que são obedientes em todas as coisas. Olha só que interessante, porque antes foi dito para retirar o homem, né? Ficar como que de luto. Então não fica sorrindo, não fica alegre com esse homem. Não, um semblante realmente mostrando que não está satisfeito. Era um comportamento apropriado, mas agora mudou a situação. Agora a congregação tinha que provar o seu amor. Mas será que eram obedientes? O apóstolo queria ver isso. Será que vocês são obedientes em todas as coisas? Então vamos puxar para o nosso tempo. Como vocês veem, né, a readmissão de uma pessoa? Na hora de parar de falar, parou. Fácil, né? Até talvez alguns ficam falando dessa pessoa, o que ele fez, o que ela fez, querendo descobrir coisas importantes lá da congregação, que tem que ficar só entre os anciãos e essa pessoa, e muitas vezes até os anciãos é que falam demais. Mas tá bom, se comportaram desse jeito, parou de falar, não, eu preciso ser obediente. Agora essa pessoa voltou, você já ligou para essa pessoa? Você já confirmou o amor? Já chamou essa pessoa para um jantar, um almoço? Uma acolhida fraternal, reafirmando o seu amor, ou o seu amor não existe mais? Agora você está constrangido, não consegue chegar perto dessa pessoa? Muitos fazem isso. Por isso é interessante a gente amadurecer. Esse vídeo visa também isso, né? Poder compartilhar a minha experiência para que todos nós possamos amadurecer. Se nós fomos obedientes a um detalhe, por que não conseguimos ser obedientes na readmissão? Não, aí é mais difícil. Talvez seu modo de pensar, se você pensa, né, só uma parte é que deve ser obedecida, talvez a parte de parar de falar, então você precisa
mudar, precisa reajustar o seu pensamento. Na verdade, qualquer conceito diferente do que eu estou falando aqui é antibíblico, né? Porque a Bíblia dá provas ali de parar, mas também confirmar o amor. Então, muito cuidado com aquilo que você só decide ser obediente, só numa parte. Porque o apóstolo, e evidentemente a escritura é inspirada por Deus, Jeová espera que você seja obediente em todas. Então, se você sabe de alguém que foi readmitido, você não ligou, você está passando por ele ou por ela, não foi lá, cumprimentou, abraçou, não é aquilo, né, mecânico, não. Ó, agora eu tenho que ir lá, oi, como vai você, tudo bem, que bom que você voltou. Não, para com isso. E, ó, do coração, tá bom? Se não vem do coração, você primeiro mude seu proceder, reajuste, porque agora você está em pecado. Agora é você que está em pecado. Essa pessoa já mudou. E talvez somos nós que ainda não entendemos a base bíblica e agora nós vivemos em desobediência aos escritos sagrados. Então é muito sério. Então, na verdade, nós precisamos sempre ter essa mentalidade quanto àqueles que são readmitidos. Acolher de um modo extremamente amoroso, de coração, reafirmando o nosso amor por essa pessoa. Olha, isso é tão sério que Jesus Cristo, quando esteve na Terra, em uma ilustração, a ilustração muito conhecida do filho pródigo, ele contou essa ilustração e é tão interessante. Olha, é uma bela ilustração que prova a visão de Jeová referente a essas pessoas que retomam a sua posição dentro da congregação, mudando de proceder errado. Eu gostaria de compartilhar, por favor, me dê essa oportunidade de compartilhar, de ler, né? E aí a gente vai passando ali algumas palavras, contando essa ilustração. Eu gostaria de ler aqui o que diz Lucas, capítulo 15, do 11 ao 32. Ele disse então: um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao seu pai: Pai, dei-me a parte dos bens a que tenho direito. Então ele dividiu os seus bens entre eles. Então o pai aqui se confrontou, né, numa situação ali, 2 filhos, e aí o mais novo disse: olha, eu quero a parte da minha herança, o que eu tenho direito eu quero receber agora. Ele não falou nada sobre o que ia fazer com o dinheiro, não. Apenas pediu, e o pai fez assim. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo o que tinha e viajou para um país distante, e ali esbanjou seus bens, levando uma vida devassa. Olha, aí poucos dias depois de pegar o dinheiro, né, talvez de forma calculada, mas aí não deu nada a entender o pai, talvez o pai até tentaria ajudá-lo, mas ele pegou os bens, e aí poucos dias depois aí ele foi levar uma vida devassa, esbanjando o seu dinheiro. E aí disse então o 14, quando já tinha gastado tudo, ocorreu uma fome severa em todo aquele país e ele começou a passar necessidade. E disse o 15, e ele até mesmo se pôs a serviço de um dos cidadãos daquele país que o enviou aos seus campos para cuidar de porcos. E ele desejava, olha, matar a fome com a comida dos porcos, né? Que os porcos comiam, ele começou a sentir desejo, mas ninguém lhe dava nada. Que situação, né? Ele foi lá, esbanjou o dinheiro com farra, aí ele se viu numa situação, agora não tenho dinheiro, vou ter que ser empregado de outro, começou a desejar, né, alfarrobas, as comidas dos porcos, que situação lastimável. Mas olha só, o 17... Quando caiu em si, que interessante, ele caiu em si só depois que chegou ao fundo do poço. Ele disse: quantos empregados do meu pai têm fartura de pão, enquanto eu estou aqui morrendo de fome? Vou partir e voltar para a casa do meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus empregados. Olha a manifestação, né? Eu continuo sendo filho dele. Eu vou chegar lá, olha, eu já esbanjei meus bens, chego lá, ó, pai, eu sou seu filho, eu preciso de uma acolhida, preciso de comida. Ah, eu vou trabalhar aqui para o senhor, mas eu quero uma comida digna. Não, ele abaixou a cabeça, falou: não, eu não sou digno,
Não sou digno de agora ser chamado seu filho. Me trate como seus empregados. Olha só o que aconteceu. Assim, no 20. Assim, levantou-se e foi ao encontro do seu pai. Enquanto ele ainda estava longe, seu pai o avistou e teve pena. Então correu e o abraçou e beijou ternamente. Ele, quando viu o comportamento do pai, o pai indo e beijando ternamente, ele, peraí, deixa eu ficar quieto então, o pai já me aceitou. Não, ele continuou com o seu proceder de humildade no seu retorno, né? O filho lhe disse então no 21, Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus escravos, depressa, tragam uma veste comprida, a melhor, e vistam-no com ela, e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, tragam também um bezerro gordo, abate, né? Possa abater então, e para que todos possam festejar, comer, porque esse meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi achado, e começou a festejar, porque era um motivo. Olha, tá lembrando lá do texto? Como acolher um irmão? Lembrou? Que agora deveria reafirmar o seu amor. O pai nunca perdeu o amor por aquele filho. Ele foi embora. Ele fez o que ele queria, né? O pai não mandou mais dinheiro para sustentar os vícios e a farra dele, não. Mas assim que ele mudou de proceder, o pai reafirmou, porque o amor já ainda existia. Reafirmou o amor ao seu filho. Olha só o 25. Olha só. O filho mais velho estava no campo e, ao voltar, quando se aproximava da casa, ouviu o som de música e dança. De modo que chamou um dos seus servos e perguntou o que estava acontecendo. Ele lhe disse, seu irmão chegou e seu pai abateu o bezerro gordo, porque o recebeu de volta com boa saúde. E, olha, mas ele ficou irado e se recusou a entrar. Então seu pai saiu e começou a lhe suplicar que entrasse. Olha só, vamos tentar entender isso. O filho chegou, pai, que isso? Que comportamento é esse? Ele não queria nem entrar. Ele se recusou a aceitar. Ele recusou a aceitar o irmão dele. Olha só os motivos. Ele disse aqui no 29, né? Depois que o pai foi lá estar com ele. Em resposta, ele disse ao pai, né? Trabalhei tantos anos como escravo para o Senhor e nunca desobedeci às suas ordens. Mesmo assim, nenhuma vez o Senhor me deu um cabrito para que eu festejasse pudesse festejar com meus amigos. Mas assim que chegou esse seu filho, que esbanjou os seus bens, né? Os bens do Senhor com as prostitutas, o Senhor abateu o bezerro gordo para ele. O filho ficou enciumado, né? Agora, né? Acolher esse homem que gastou todos os bens com farra, com prostitutas. Olha a resposta final então do pai. Ele disse então, meu filho, você sempre esteve comigo e todas as minhas coisas são suas. Mas nós simplesmente tivemos de festejar e nos alegrar. Por quê? Porque seu irmão estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi achado. Conseguimos entender isso? Não tinha mais condição de ficar pensando naquilo, né, no seu próprio egoísmo. Ah, mas agora estão dando isso para ele. Ah, mas agora ele está sendo acolhido dessa forma. Porque quem estava, lembra das 99 ovelhas e que deveria ser deixada para buscar uma? Porque, na verdade, essa uma é preciosa porque se afastou e deveria ser resgatada. Olha como um contexto bíblico sempre traz essa alusão, essa visão de Jeová sobre o comportamento de acolhimento. E aí esse pai disse para o seu filho mais velho, o seu irmão voltou, o seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido, ele foi achado. É assim que deve se comportar todo cristão quando alguém é readmitido. Esse é um exemplo clássico, maravilhoso, muito belo da parte que Jesus Cristo
fez, né, essa ilustração de como acolher, que tem um contexto, né, depois nas congregações, como se comportar. Então não há dúvida de como tratar essas pessoas que voltam, nossos irmãos que estavam mortos espiritualmente, mas voltaram a viver, estavam perdidos, foram achados. A palavra de Jeová reafirma acolher bem essas pessoas. Tá, mas existem algumas restrições quando alguém é readmitido? Vamos falar então sobre isso. A palavra de Jeová não entra muito nessas questões de restrições, quando alguém deve fazer isso ou aquilo dentro da congregação, embora tenha alguns textos, é claro, que diz, né, que alguns privilégios, a pessoa não pode ser recém-convertida, ou seja, a pessoa tem que dar um belo exemplo, né, tem que ser uma pessoa bem vista diante da congregação para assumir determinados privilégios adicionais. Mas aí tem alguns privilégios ali, como comentar, como partes de estudante na reunião da metade da semana, tem alguns privilégios que a pessoa sobe na tribuna. Então vamos tratar desse tema, desse assunto. Olha só, então a pessoa é resgatada, voltou. Isso tem nada a ver com o acolhimento. O acolhimento é o que nós já mencionamos, é bíblico. Mas aí, quando a pessoa é readmitida, a comissão que julgou ali o caso, avaliou e agora decide que essa pessoa está pronta para o convívio da congregação, que mudou de comportamento, está devidamente arrependido, então essa pessoa imediatamente já passa a ter o direito de pregar junto com a congregação. Possivelmente pode, dependendo do caso, até receber um treinamento por parte de algum irmão, por parte dos anciãos, para melhor desenvolver as suas habilidades dentro da congregação. Mas algumas restrições, como comentar, fazer algumas partes na tribuna, pode ficar restrita. Por quê? Por que isso, se a pessoa deve ser muito bem acolhida? Porque, na verdade, os privilégios dentro da congregação são somente burocráticos. É uma readaptação. Na verdade, não tem nada a ver com o acolhimento da congregação, ou muito menos como Jeová encara essa pessoa, porque Jeová já acolheu bem. Só que algum comportamento teocrático ali dentro da congregação precisa que a pessoa comece uma readaptação. Quer ver? Vamos tentar entender isso. Quando uma pessoa fica muito tempo internada no hospital, está ali no soro, com medicamentos, fica um pouco debilitada, emagrece, né? A pessoa quando levanta tem até um certo cuidado para não pode ficar tonto, pode cair, né? Às vezes fala coisas meio sem nexo, né? É pelo comportamento, o tempo dentro do hospital, tudo ali envolvendo o seu problema de saúde. Aí a pessoa quando recebe alta, é claro que possivelmente já está bem. Só que começa a atacar comida, ele começa a fazer exercício, sai fazendo um Cooper, joga futebol. Não, calma, tudo tem o seu tempo, até para o bem da pessoa. Porque alguns movimentos podem não ser bem entendidos, algum comportamento pode não fluir devidamente conforme deveria. É uma readaptação. Então isso nada tem a ver com o lado acolhimento da congregação ou por parte de Jeová. Tem a ver com uma reabilitação, né? Uma readaptação às atividades. Porque imagine, né? A pessoa... Porque assim, olha só, vamos ser sinceros, né? Existem muitos pecados, né? A pessoa não sabemos quais são os pecados que essa pessoa passou, por quanto tempo essa pessoa, como essa pessoa ficou nesse pecado e agora ela retoma as atividades. Então, é ter paciência, ela é acolhida. Aí os anciãos, mas olha só como é bondoso, né? Até a parte do corpo governante diz isso como instrução aos anciãos. Por isso que eu digo, se os anciãos não forem obedientes aos que tomam a dianteira, aí fica difícil dar uma má impressão. Porque no dia, essa é a orientação do corpo governante para os anciãos, no dia em que os anciãos vão se reunir, olha, você vai ser readmitido, mas vai ter essa restrição no que diz respeito a um comentário, a sua participação lá na tribuna, dando algum tipo de discurso para assistência, devido a isso, aí vai conversar.
Só que já vai ficar estipulado, olha, no dia tal do mês tal, em poucos meses, já marcado, nós vamos sentar para ver seu progresso. E pode ser que dias, semanas ou alguns meses, a pessoa já volta à normalidade. É só para os anciãos acompanhar o progresso da pessoa. Lembra da internação, da alta? Só para que as coisas possam fluir da melhor forma, visando também a pessoa. Sim, porque às vezes vai fazer uma parte, uma demonstração, um discurso, um comentário e não está de acordo com as instruções. E aí vai analisar o progresso, né? Essa pessoa mudou mesmo, essa pessoa está dando passos, aí vai receber isso. É questão de meses. Assim sendo, algumas, se não todas as restrições devem ser removidas para que essa pessoa siga em paz dentro da congregação. Essa é a orientação do corpo governante. Os anciãos devem analisar com amor, com bondade, para que essa pessoa siga em paz. É claro que muito vai depender do comportamento dessa pessoa em seguimento, né, a sua readmissão. Mas os anciãos têm que estar preparados para isso, para de forma breve, avaliar, reavaliar e deixar essa pessoa fluir bem dentro da congregação, com felicidade. Só que tudo vem com amor, tudo vem com dignidade, tudo vem com respeito por parte dos anciãos. Quando isso ocorre, a congregação sente, essa pessoa não está sendo censurada, essa pessoa está sendo acolhida e dando passos para reativar o seu progresso espiritual dentro da congregação, que nada, de novo, nada tem a ver com acolhimento bondoso, ou acolhimento das pessoas, né, ou acolhimento da parte de Jeová. Isso já passou, isso já está sendo feito. Agora é uma readaptação. Tão somente isso. Por isso, os anciãos têm que dar o passo inicial, o pontapé inicial aí, para que a congregação sinta. E esse não caia na sua excessiva tristeza. Acolha. E em pouco tempo, né, já com o dia marcado ali, com uma nova conversa, olha, com nada de protocolo não, esquece. Tem ancião que cisma com protocolo, cisma de ser mecânico, né? Solte seu amor por esse irmão e sem querer dominar ele, querendo talvez constranger, olha, você vai ficar restrito por causa disso, porque tem isso, tá? Estou falando porque tem. Então faça com amor, com acolhimento, porque já falamos, né? É só para ajudar a pessoa a pegar o rumo, o ritmo da congregação. Então somente isso. Você que foi readmitido, ou que está dando passos, ou que pretende um dia ser readmitido, tenha certeza. O conceito maior é de Jeová, e o conceito foi dito aqui. Então não há restrições temporárias que impeçam a sua felicidade. Restrições, privilégios adicionais, é isso aqui, ou nada, entendeu? Trave sua mente quanto a isso. É só um passo a passo, só alguns degraus a serem galgados, né, se assim desejar. É só algo adicional, é só algo muito pequeno diante do passo que você deu, que foi realmente voltar para Jeová, ao convívio da congregação, como ocorreu lá no passado, muitos também fazem hoje. E que sejam sempre muito bem-vindos. Um grande abraço a todos, fiquem com as bênçãos de Jeová, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.